A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019 na lição dos adultos, estudando nesse trimestre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Chegamos agora à nossa lição número 4, você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Nessa última semana nós estivemos ministrando em 3 eventos. Ministramos na Semana da Família, na AD Belém, sede setorial Jardim São José, em Campinas, São Paulo. Desde já o nosso forte abraço ao amigo pastor Jarbas, a sua esposa a irmã Noemi, pastor Joel Carvalho e a sua esposa a irmã Fabiana, também o pastor Olavo, a sua esposa a irmã Elisângela. Ministramos também na Semana da Família na AD Belém, Jardim Ieda, em Campinas, São Paulo. Desde já o nosso forte abraço ao pastor Moisés Fernandes, a sua esposa Adriana, aos líderes Norival, esposa Gisele e o Alister, e a esposa também se chama Gisele. E ministramos, estamos chegando agora do estado de Minas Gerais, onde minha esposa e eu ministramos o seminário de casais na AD Regional Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde já o nosso forte abraço ao pastor Paulo César Rocha Araújo, a sua esposa a irmã Flávia, também o pastor Ronaldo, a sua esposa a irmã Marcilene, participaram desse evento também a dupla. E desde já o nosso forte abraço ao Marcelo Dias e Fabiana, também a cantora Sandrinha. E sobre esses abençoados eventos nós estaremos mencionando no final dessa aula. Muito bem, a nossa lição número 4 tem data de 28 de julho de 2019, nosso tema, um tema de fundamental importância, a mordomia da família. A Bíblia deixa bastante claro a questão de prioridades. Em primeiro lugar vem Deus. Nosso Deus não exige apenas prioridade, mas exclusividade. Qualquer coisa que no nosso coração ocupa o lugar de Deus é um ídolo na nossa vida. E depois disso, a prioridade bíblica é a família, o nosso tema aqui dessa aula. E dentro da família, o manual do fabricante, o manual do Criador, a Bíblia Sagrada, porque ninguém entende mais de gente do que Deus, porque Deus é o nosso Criador. E ninguém entende mais de casamento, família, do que aquele que instituiu o casamento e a família e nos deu o manual. E no manual está bastante claro que a prioridade depois de Deus é a família, e dentro da família existem prioridades também. Tudo isso vai estar sendo abordado nessa aula, aula essa que tem como texto áureo Josué 24 e verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué disse essas palavras, ele tinha um entendimento, a consciência, um entendimento esse que nós, maridos, precisamos ter como sacerdotes, profetas do nosso lar. Ele não disse, eu servirei ao Senhor, a minha esposa e os filhos, vocês vêm com eles. Ele disse, eu e a minha casa. Então ele tinha entendimento da sua liderança espiritual, da sua responsabilidade de ser o cabeça, e a quem Deus dá autoridade, deu também na mesma proporção responsabilidade. A verdade prática, a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Sobre essa verdade prática, 2 versículos bíblicos na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos estar passando, fique preparado para fazer essas anotações desses versículos e muitos outros que não estão aqui na lição, mas nós trazemos porque ajuda bastante no entendimento daquilo que está sendo estudado. A leitura bíblica em classe, Josué 24, versos 14 e 15, e Efésios 5, do 22 ao 25 e também o verso 28. Já estamos trabalhando dentro de um objetivo geral, que é conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Vamos findar aqui a nossa introdução. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. Esse texto é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o verso 8. Assim, o propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo da sua bênção, conforme Gênesis 12 e verso
3. Está aí a nossa introdução, já estamos em aula, já fizemos alguns comentários importantes, já tratamos concernente a referências bíblicas muito importantes para o entendimento do que está sendo estudado. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, ser um inscrito no canal EBD para receber de primeira mão as atualizações semanais e deixe o seu comentário na timeline do YouTube também, nós lemos todos os comentários. Nós vamos adentrar agora aos nossos tópicos com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, tocando em todos os pontos essenciais. Essa aula está indo ao ar, está sendo publicada excepcionalmente na quarta-feira devido às nossas constantes viagens e compromissos ministeriais nos quais nós estamos envolvidos diariamente, mas sempre tem havido e haverá um esforço da nossa parte para fazer a publicação no máximo na segunda-feira, bem no início da semana, para dar um tempo hábil para todos aquelas milhares de pessoas que estão conosco todas as semanas aqui, tem um tempo hábil para estar trabalhando então a lição. Vamos ao tópico 1. Concernente ao nosso tópico 1, o título é A Família no Plano de Deus. Primeiro subtópico, a instituição do casamento. Temos aqui o seguinte: antes de estabelecer a família, Deus instituiu, obviamente, o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Esse aqui é o nosso primeiro subtópico do tópico 1. E vamos deixar registrado aqui os seguintes comentários baseados naquilo que acabamos de ler. Primeiro, o texto mencionado aqui de Gênesis 2:24, deixará o homem. Falando aquelas pessoas que ainda vão tomar essa importante decisão que é o casamento, as 3 maiores decisões de um ser humano na Terra são essas por ordem. A número 1, a salvação da sua alma. Quer alguém viva 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade? Então é importante levar com bastante seriedade a questão da salvação da sua alma, porque a eternidade é uma realidade e essa eternidade pode ser com Deus ou separada de Deus. A segunda maior decisão de um ser humano é, se podemos dar o nome de propósito, que significa o seguinte: o que vamos fazer com a nossa vida, da nossa vida, com o tempo de vida que Deus nos dá aqui na Terra. Nós deveríamos cumprir o que? O nosso propósito. O nosso Criador sabe para o que nos criou. A nossa impressão digital é única e o propósito de Deus na nossa vida é único também. Deus nos faz originais e alguns de nós quer morrer cópia. Você já nos ouviu dizer isso, porque alguém passa a vida inteira dizendo eu queria cantar, pregar, ensinar que nem aquele, aquela, e a vida passa, ele não canta, não prega, não ensina que nem aquele, aquela, e não cumpre o seu propósito. A terceira maior decisão de um ser humano na Terra é o casamento. Por que a terceira e não a segunda? Porque nós temos o entendimento de que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então deixará o homem, falando aquelas pessoas e você orientando aquelas pessoas que ainda vão tomar essa importante decisão, não é o menino, é o homem, no pleno sentido da palavra, que pode deixar pai e mãe e constituir uma nova família. E dentre o que envolve essa plenitude de homem, aqui em Gênesis 2:24, alguém que está apto para liderar espiritualmente a sua família, como nós mencionamos na introdução, o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um entendimento de que não é questão de mais importante, menos importante, superior ou inferior, porque isso não existe, mas o que existe são papéis bastante claros deixados pelo Criador, e o papel do homem é ser cabeça da sua família, liderança espiritual. Deus deu a ele, a nós, autoridade e junto deu responsabilidade. Muito bem. O outro comentário aqui está de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. O primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ela parte do pressuposto que Deus existe. Carta aos Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o quê? Creia que ele existe, e é galardoador daqueles que o
temem, daqueles que o buscam, daqueles que investem tempo com Deus. Muito bem, por que estamos dizendo isso? Porque este Criador, ele nos deu o seu manual, que é a Bíblia Sagrada. E aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante antes de irmos para o segundo subtópico, que o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, ele não é o mais antigo, mas os livros da Bíblia não estão em ordem data cronológica, mas lógica. Então, logicamente, o livro que fala do começo está no começo, que é o caso do Gênesis. No capítulo 1, Deus vai fazendo cada uma das coisas e há uma expressão no final dos versículos que diz: e viu Deus que era bom. No segundo capítulo, capítulo 2 e verso 18, está escrito assim: e disse o Senhor Deus, não é bom. E o que eu chamo a atenção é que é muito interessante que no primeiro livro do manual, no capítulo 1, Deus diz, o Criador diz, isso é bom. No capítulo 2 ele diz, isso não é bom. O que é que Deus passa fazendo de Gênesis 3 a Apocalipse 22? Passa nos mostrando o que é bom e o que não é bom. Então, dentro do tema família, toda vez que Deus disser no seu manual, marido, faça isso que é bom, pode fazer que será bênção. Mas se ele disser, marido, fique longe disso, é melhor se afastar, porque trará problema para a nossa vida. E assim a esposa, e assim os pais, e da mesma maneira os filhos. O segundo subtópico, a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu então o quê? A família. Temos em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus, que ele a criou antes do Estado e antes mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, em verso 3, o versículo lido anteriormente, Gênesis 1:28, e sobre ter uma família abençoada, eu quero acrescentar, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, vamos fazer a leitura, e verso 27, a oração de Davi, e sobre uma casa abençoada, olha o que nós temos registrado aqui. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Glória a Deus, família abençoada por Deus. Para concluir aqui o segundo subtópico e consequentemente o tópico 1, e falando aqui sobre a origem da família, a família tem sido grandemente atacada, será cada vez mais atacada. O inimigo das nossas almas, ele tem como missão roubar, matar e destruir, e quer fazer isso principalmente concernente à família, mas Jesus ainda tem uma igreja na terra, e essa igreja continua proclamando que família é um projeto de Deus, é um tesouro que precisa ser preservado. Então eu concluo o tópico 1, trazendo um despertamento da importância das igrejas locais. Muitas já fazem isso, eu mais minha esposa ministramos praticamente todas as semanas em algum lugar do Brasil ou fora dele, encontro de casais, seminário da família, palestra para jovens e adolescentes, investindo no casamento, investindo na família. Então, muito importante as igrejas locais darem importância em instituírem um departamento da família, investir em encontros de casais, em conferência de família, realizar atividades que vai focar o casamento, que vai focar as famílias, que vai focar solteiros, vai focar casados, quem sabe tendo uma semana da família anualmente, já ficar no calendário da igreja, um culto mensal chamado culto da família, no intuito de que a mensagem, a ministração seja focando a questão da família. Tudo isso é muito importante, porque a mensagem não muda, mas as estratégias, elas precisam mudar. E está havendo um investimento bastante forte contra a família, e a igreja precisa ser voz nessa hora, ser sal, ser luz e realizar projetos que defendem a instituição chamada família. Amém? Muito bem, vamos ao tópico 2 então, a mordomia da família. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro deles, os princípios que regem o casamento
cristão. No 1.1, o princípio da monogamia. Então vamos trazer alguns comentários, porém antes uma leitura. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim. É a referência novamente Gênesis 2:24, que diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Para um Adão, Deus criou uma Eva. Então, já tem uma mensagem bastante clara aí concernente ao ponto da lição que nós estamos, que é a monogamia. Para um Adão, Deus criou uma Eva. Vamos ter ainda no comentário aqui, mais adiante, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, Gênesis 4:19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Então essa questão da poligamia, ela foi tolerada, mas nunca foi aprovada, nunca foi o modelo de Deus. É disso que se trata o ponto da lição que nós estamos aqui. O modelo divino é um homem, uma mulher, unidos até que a morte os separe, então a monogamia. Gênesis 2:18 que eu mencionei, está escrito assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Eva foi criada primeiramente, não obviamente para a procriação, mas para resolver um problema de solidão. Não é bom que o homem esteja só. E quantos casais se sentem sós, moram debaixo do mesmo teto, mas se sentem sós? Quantos pais e filhos, filhos e pais moram na mesma casa, mas se sentem sós? Por quê? Porque não existe o quê? Comunicação dentro deste lar. Não existe comunicação nesse casamento. Reflita sobre isso. A tecnologia nos aproxima de quem está longe, porém nos afasta de quem está perto se nós não vigiarmos. Então, tratando desse tema importante de comunicação também e chamando a atenção que às vezes isso está faltando dentro de um casal, e é esse o modelo que Deus instituiu, um homem e uma mulher. Nós temos um outro texto, que eu vou fazer agora a leitura com você, já no Novo Testamento, que deixa isso bastante claro também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, você faria bem em ler todo o capítulo. Todo ele trata a respeito de respostas às perguntas acerca do casamento. Olha o que nós temos aqui, a partir do verso 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então aqui está claro que a igreja em Corinto tinha dúvidas concernente ao tema que nós estamos tratando, escreveram a Paulo, e aqui está parte da resposta de Paulo à igreja de Corinto, com os princípios também para todas as épocas, para a igreja em todas as gerações. Por causa da prostituição, é o verso 2, cada um tem a sua... Antes de comentar a sequência do versículo, por causa da prostituição. Se não houvesse a instituição chamada casamento, o mundo seria um prostíbulo, porque as pessoas não ficariam sem a relação sexual. E não havendo aliança chamada casamento, o mundo seria um prostíbulo. Então, nós temos aqui, por causa da prostituição, cada um tenha, veja bem, a sua própria mulher, e não as suas próprias mulheres. Então, está aqui o princípio da monogamia, reiterado no Novo Testamento. E cada uma, ou seja, cada esposa, tenha o seu próprio marido e não os seus próprios maridos. Então, com esse texto já podemos avançar, porque já está bastante claro o princípio da monogamia. A poligamia foi tolerada, mas nunca foi o modelo nem o plano original de Deus, o Criador. 1.2, o princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre sobre as bênçãos divinas. Nós vamos ter na sequência, quando Gênesis 2:24, que já foi bastante mencionado aqui nessa lição, estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne, e obviamente isso acontece através da relação sexual totalmente legítima dentro da aliança chamada casamento. Aliás, a atividade sexual ela existe para 3 principais finalidades. Número 1, procriação. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Segundo, podemos dar o nome de recreação, ou seja, prazer mútuo, prazer do casal. E terceiro, unidade, que é o que nós acabamos de ler aqui, serão
ambos uma só carne. Tudo isso para ser desfrutado dentro de uma união legítima, monogâmica, heterossexual, obviamente, chamada casamento. A atividade sexual fora do casamento, antes do casamento, biblicamente, é chamada de pecado. A Bíblia fala concernente ao pecado de imoralidade sexual, falando de uma forma genérica, agora de uma forma geral. Ela tem um texto em 1 Coríntios 6,18 que diz fugir da prostituição. Então é um princípio bíblico bastante interessante nós darmos atenção agora aqui no ponto da lição que nós estamos estudando, que é o seguinte: Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem foge é o diabo. O único pecado que a Bíblia diz que nós é que devemos fugir é no que diz respeito aos pecados relacionados à imoralidade sexual, fugir da prostituição. Então é algo muito significativo de chamarmos a atenção aqui. Na sequência, nós vamos ter o seguinte: ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Nos encontros de casais que minha esposa e eu ministramos praticamente todas as semanas, nós sempre concluímos conduzindo uma renovação dos votos do casamento. Nós fazemos isso em todos os encontros de casais que ministramos e fazemos isso praticamente todas as semanas em algum lugar do Brasil ou fora dele. Muitos dos que estão nos assistindo nesse momento já estivemos nas vossas igrejas e eles participaram e testemunharam isso, e tem sido uma bênção muito grande na vida dos casais para a glória de Deus. Quando nós temos aqui, que é muito importante, o verdadeiro e sacrificial amor dos cônjuges, aqui é importante nós destacarmos o seguinte: o que é que uma mulher mais deseja na terra? Você pensou cartão de crédito, né? Cartão de crédito é o segundo. O que uma mulher mais deseja na terra é ser amada, porque foi o Criador que a fez assim. E qual é o mandamento que deu para nós? Homens, maridos, marido, ame a sua esposa. Não existe nenhuma referência no Novo Testamento, por exemplo, devemos dar atenção, porque vamos tratar de prioridades daqui a pouco, para amar a noiva de Cristo. Mas nós temos a seguinte recomendação: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então o que uma mulher mais deseja na terra é ser amada. E esse amor, ele deve ser demonstrado com palavras. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Com a língua a gente produz vida ou produz morte. E bem, porque Deus fez a mulher para ser grandemente afetada pelo que ouve. As irmãs que estão nos assistindo concordam que mexe muito com você, mulher, o que você ouve? Não é verdade? Nós homens somos grandemente afetados pelo que vemos. Mexe muito conosco, nós homens, aquilo que vemos. Se uma mulher quiser saber o quanto mexe com um homem o que ele vê, é só analisar o quanto mexe com ela o que ela ouve. Para a gente fazer uma justiça aqui, é claro que as mulheres também têm um problema com olhar, com ver, mas é em outra área, é bolsa, sapato, vestido, e nós só devemos pregar e ensinar o que tem cura. Isso não tem cura. Mulher vai amar bolsa, sapato, vestido até o último dia. Amém, irmãs? Olha que amém forte de confirmação, não é? Muito bem, então amor com palavras, a esposa precisa ouvir, apesar de saber do amor do marido, e com atitudes também. Você consegue imaginar uma cena dessa? A hora do almoço, almoçaram, a pia cheia de louça, a esposa vai, levanta, vai para a cozinha, vai lavar a louça, até aí tudo normal, mas de repente o marido levanta, vai à cozinha, abraça ela por trás e diz no ouvido dela: pode sair que hoje a louça é por minha conta. Olha, até teve glória a Deus agora aí, não é verdade? Então, amor na prática, está aí um exemplo. E o que um homem mais deseja nessa terra? Ser honrado. Por isso que Efésios 5:33 vai dizer: marido, ame a sua esposa e a mulher reverencie o marido. A Bíblia trata do tema submissão, que significa estar sob a mesma missão. E tudo isso, obviamente, nós estamos trazendo comentário, enriquecendo a nossa lição,
tocando nos pontos essenciais, obviamente presencialmente numa igreja local e com um tempo maior para investir nesses assuntos todos. Minha esposa, que participa junto comigo nas palestras, dividimos o tempo sempre junto, aprofundamos todas essas questões. É o suficiente aqui para nós avançarmos para o segundo subtópico, a prioridade da família. Quando nós temos o Salmo 128, que é conhecido como Salmo da Família, a epígrafe, o título do Salmo 128 é esta: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Então estão aí as duas coisas mais importantes que existem. Aquele que teme a Deus. Deus não exige apenas prioridade, mas exclusividade. Porque íamos falar disso agora aqui, eu usei para a nossa introdução também. E aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Depois de Deus, a coisa mais importante é a família. Então estão aqui, a igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter prioridades corretas na vida. Então vamos ao segundo parágrafo, que vai mostrar aqui essa prioridade. Nós vamos enriquecer com um comentário muito importante. Biblicamente, o crente deve priorizar o quê? Em primeiro lugar, Deus. Isso já está claro. Qualquer coisa que no nosso coração ocupa o lugar de Deus é um ídolo na nossa vida. Depois, a sua própria vida. Por que a sua própria vida? Jesus foi perguntado assim: qual o maior mandamento? E ele respondeu: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. E aí ele vai dizer na sequência: nisso se resume a lei e os profetas. Amar o próximo como a si mesmo, que significa o seguinte: quem não se ama não está preparado para o amor. Por isso que depois de Deus vem o quê? A sua própria vida. Depois, o seu cônjuge. Qual é a prioridade bíblica do marido? É a esposa. Qual é a prioridade bíblica da esposa? É o marido. Mas muitas mulheres pensam que são os filhos. Nada disso. Os filhos nós criamos para os outros. Começa com 2 e termina com 2. Então a prioridade do marido é a esposa, a prioridade da esposa é o marido, de acordo com o manual do Criador. Não é verdade? Isso é tão importante que existe uma coisa chamada da síndrome do ninho vazio, que são quando os filhos fazem o processo natural, batem asas e voam, e fica apenas o casal. Quando o casal entende o que nós estamos dizendo e já tem um bom relacionamento, tem comunicação, quando os filhos batem asas e voam e passam a ficar só os dois, que é uma fase que eu mais minha esposa estamos vivendo, estamos no ano de 2019, nesse ano nós completamos 31 anos de casados, estamos nessa fase com as 2 filhas já casadas, estamos vivendo uma fase muito boa, maravilhosa, porque já pautávamos o nosso casamento por esses princípios. Agora, quando uma mulher não dá atenção a isso e se escora nos filhos, se esconde nos filhos, quando os filhos batem asa, aí cria um vazio, olha um para o outro, o casal, e diz: e agora? O que a gente faz? Então é algo muito importante nós darmos atenção sobre essa questão de prioridades. Depois, qual é a prioridade dos pais? Os filhos vêm antes dos amigos. Daqui a pouco vamos tratar desse relacionamento pais-filhos no próximo subtópico. E depois vem a igreja local. Por que a igreja vem nessa ordem de prioridades? Por causa de uma leitura que eu vou fazer com você agora. Vamos à leitura? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Verso 5, primeira carta de Paulo a Timóteo 3 e verso 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É importante trazer a lembrança agora, 1 Timóteo 5 e verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha as recomendações bíblicas nos alertando quanto a prioridades. O terceiro subtópico, relacionamento entre pais e filhos. Nós vamos ter aqui, da metade para o final, como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além do zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal
e maternal. Sobre culto doméstico, eu vou mencionar no próximo tópico, o último tópico, o terceiro, que encerra a lição. Então, aqui sobre o relacionamento de pais e filhos, chamar a atenção, dentro do que acabamos de ler, a questão de prioridade já está clara, a prioridade dos pais são os filhos vêm antes dos amigos. Dois conceitos importantes deixarmos fixados aqui. Primeiro, nossos filhos precisam mais de presença do que de presentes. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é a nossa presença, porque a infância passa muito rápido, a adolescência passa muito rápido, a juventude passa muito rápido, tudo passa muito rápido. É muito importante a nossa presença na vida dos nossos filhos. A vida é tão corrida, tão agitada, e há pais que não dão atenção para isso, que de repente se encontrar um filho adolescente, ou quem é você? E o filho vai responder, sou seu filho, né? Passou tão rápido, não acompanhou. Então é importante, nossos filhos precisam mais de presença do que de presentes. Outra questão, não terceirizar a criação dos filhos. Terceirização é uma linguagem empresarial, as empresas terceirizam serviços. Olha, a escola é muito importante, a igreja é muito importante, mas cada instituição com seu papel. Dever de criar filhos era, é e sempre será de nós pais, e nós vamos prestar contas a Deus sobre a criação dos nossos filhos. A igreja tem um papel, a escola tem um papel na área da educação, a igreja tem um papel de oferecer um lar espiritual, mas os pais é que devem criar os filhos. Veja bem, quem são os adolescentes, por exemplo, que respondem professores na escola? Os mesmos que respondem os pais em casa. Quem são os jovens adolescentes que são respeitadores à autoridade na escola, à autoridade na igreja? Os mesmos que são respeitadores à autoridade primeira dos pais em casa. Então, tudo que acontece na sociedade é o simples reflexo do que acontece no lar, em família. Por isso, o inimigo das nossas almas quer tanto investir na destruição da família. Então, de uma forma bastante resumida e breve, nós tratamos do essencial aqui, concernente ao relacionamento de pais e filhos. Uma última questão, Provérbios 22:6, muito conhecido. Instrui a criança ou menino, não é o caminho, mas é no caminho. Qual é a diferença? Instruir o caminho é dizer, vai por ali. Instruir no caminho é dizer, me siga. O caminho é esse, siga o meu exemplo. Então esse ditado, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, inclusive num tema que é importante dentro desse ponto da lição, que é disciplina, não é? Então não serve no ambiente cristão esse ditado. No ambiente cristão, a maior pregação, o maior ensino é a vida, é o exemplo. E em relação aos pais, que é o nosso tema aqui, também a importância do exemplo. Obviamente, presencialmente nas igrejas locais, quando minha esposa e eu abordamos o tema pais e filhos, nós aprofundamos muito tudo isso. Vamos então ao tópico 3, o último tópico, a família cristã sob ataque. Ela tem sido grandemente atacada, nós já falamos aqui nessa aula, mas Jesus ainda tem uma igreja na terra, e essa igreja tem que se posicionar e defender e dizer que família é um projeto de Deus e é um tesouro que deve ser preservado. Eu inicio o tópico 3, que tem 3 subtópicos, mostrando a importância de defender a família, num livro bíblico que eu uso bastante para ministrar em escola bíblica de obreiros, quando o tema estamos abordando especificamente liderança, que é Neemias, e eu vou levar você ao capítulo 4 e verso 14 de Neemias. O versículo diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Anote isso na sua Bíblia agora, olha, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Resumindo, pelejai pela vossa família. É um incentivo que estamos recebendo nessa lição, para defender a instituição chamada família e pelejar em prol do nosso casamento e da nossa família. Na geração passada, quando algo se quebrava, consertava. Nessa geração tudo é descartável. Quando algo se quebra, joga fora. É algo para nós refletirmos. Então a família sob ataque
Ataque primeiramente no primeiro subtópico do estado materialista. Sobre o tema materialismo, sobre o tema finanças, nós vamos abordar na lição número 10. A lição número 10 vai falar sobre a mordomia das finanças. E eu tenho tratado desse tema família e finanças em muitas igrejas locais. Muitos que estão conosco agora já devo ter estado em vossa igreja, ministrando o tema família e finanças, dentre as diversas formações de nível superior. Uma das que Deus me permitiu ter foi na área da administração, com especialização em gestão financeira, e nós podemos ajudar nesse tema importante. Lembrando que a segunda causa de separação, de divórcio no Brasil, são as dívidas. Então é um tema importante, isso deve ser abordado na lição número 10. Voltando ao tema, o ataque do Estado materialista, temos aqui, de um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Nós temos uma referência, por que isso acontece? Primeiro, carta de João, capítulo 5, verso 19, que diz que o mundo jaz no maligno. Então, obviamente, a parte de governo dos diversos países que estão a serviço do maligno vão fazer um investimento contra a família. A parte da mídia, de uma maneira geral, que está a serviço do maligno, obviamente, vão produzir coisas que vão atacar a família. E tudo isso tem acontecido. Agora, a igreja não pode se dormir, porque o diabo não brinca de ser diabo e a igreja não pode brincar de ser igreja. Então essa lição ela é bastante oportuna para trazer esse despertamento. E é isso que está acontecendo aqui nessa lição. Por essa razão temos de usar estratégias. Então veja bem, a mensagem não muda, jamais pode mudar a mensagem bíblica. Mas as estratégias precisam mudar. Por quê? Porque cada geração tem os seus próprios desafios. Veja Eclesiastes 7:10, que diz que ninguém com sabedoria diria que os tempos passados foram melhores do que esses. Por quê? Porque, na verdade, cada geração tem os seus próprios desafios. Então, a família cristã, os jovens e adolescentes cristãos desta geração, têm os desafios desta geração para nós enfrentarmos. A mensagem bíblica não vai mudar, mas as estratégias, nós temos que estar atento às estratégias, porque elas mudam de acordo com os desafios de cada geração. Muito bem, podemos seguir. Temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização, aqui estão algumas ferramentas citadas aqui. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, lembra que disse que iria mencionar aqui nesse tópico? Já vou fazer um comentário. A leitura de boa e comprovada literatura cristã. Nem tudo que está numa livraria evangélica é bom. Não tenha como critério comprar algo achando que vai fazer bem simplesmente por estar numa livraria evangélica. Nem tudo que está ali é bom. É muito importante ter orientação para realmente adquirir algo que fará bem espiritualmente. A gente é o que come em todas as áreas. A gente é o que come fisicamente, a gente é o que come intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente. Tanto que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a constante vigilância, Mateus 26:41, não diz orai e vigiai, mas diz vigiai e orai. O Espírito Santo está nos mostrando que tão importante quanto orar é vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Então, constante vigilância é prática da oração. A oração continua podendo muito em seus efeitos. Então, termos em nossa casa um lugar que pode ser chamado quarto de guerra, lugar secreto, mas um local onde diariamente, não só quando tem responsabilidade de pregar, de ensinar, de dar uma aula de EBD, diariamente investimos na comunhão com o Espírito Santo. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Então concluo o primeiro subtópico mencionando o culto doméstico. Esta geração está perdendo isso. Na geração passada era mais comum e é muito importante. Se você já realiza, prossiga. Se você não realiza, passe a realizar. São 2 horas de culto em casa? Não. São 5 minutos que uma família tira para dar as mãos e fazer uma oração junto. Família que ora unida, permanece unida. Família que adora unida, permanece unida. Você veja bem, os casais têm uma intimidade física simplesmente por serem marido e mulher. Normal. Mas muitos casais, se você colocar um de frente para o outro e pedir para fazerem uma oração junto, muitos casais têm vontade de fazer um buraco no chão e desaparecer, de vergonha, porque tem uma intimidade física, mas não tem uma intimidade o quê? Espiritual.
Ora, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus disse que se 2 de vós, discípulos quaisquer, concordarem acerca de qualquer coisa, será feita pelo Pai que está no céu. Meus irmãos, se 2 discípulos quaisquer orarem junto, essa oração de concordância tem um poder tão grande, você consegue imaginar quando é marido e mulher orando junto, quando é uma família orando junto? Então está aí o incentivo. Segundo subtópico, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Famigerada, tristemente afamada ideologia de gênero. Da metade para o final vamos ter a definição do que vem a ser. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher, entre aspas, por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Isso vai contra os princípios do Manual do Criador, a palavra de Deus, e eu quero, dentre os diversos textos, destacar e fazer a leitura de como foi que Deus nos criou a coroa da criação, e é um texto que combate, obviamente, essa ideologia, que é Gênesis capítulo 1, vou destacar 2 versículos aqui, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então está aqui o princípio da palavra de Deus, do Criador, como foi que nos criou, macho e fêmea os criou. O terceiro subtópico, um ataque a Deus e à ciência. Então, essa ideologia não ataca simplesmente, vamos fazer a leitura do segundo parágrafo do terceiro subtópico, que vai dizer exatamente isso. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. Por quê? Por causa de uma questão bastante óbvia, bastante lógica. A biologia define uma pessoa masculina por causa do seu aparelho reprodutor masculino, ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se em relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos, sua genética possui os cromossomos X que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos. Então, está muito claro, isso definido pela própria ciência, é uma questão óbvia, uma questão lógica, e apesar de óbvio, apesar de lógico, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Essa palavra foi dita dentro de um contexto, respeitando o contexto em João capítulo 10 que ela foi dita, mas como princípio, o inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir. E ele quer fazer isso principalmente na área da família, e quer começar esse investimento desde ali da idade infantil. E a igreja tem que ser a voz de defesa, a igreja precisa se posicionar e ir em defesa e em combate a todo esse tipo de ideologia que vem contrário aos princípios da palavra de Deus. É assim que termina o terceiro subtópico, dizendo-nos o seguinte, facultando a família cristã rebater seguramente esse pensamento. Porque Romanos 12 e verso 2 diz, não vos conformeis com este mundo. Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja continua sendo sal, a igreja continua sendo luz, e a igreja continua investindo em favor da família e proclamando: família é um projeto de Deus, é um tesouro que deve ser preservado. Casais fortes, famílias fortes. Famílias fortes, igreja forte. Igreja forte, o nome do Senhor é glorificado.
Amém? Glória a Deus, está aí a nossa lição, que eu espero em Deus que tenha sido uma grande bênção na sua vida, este resumo. Eu reitero que minha esposa e eu, praticamente semanalmente, em algum lugar do Brasil ou fora dele, estamos fazendo esse investimento. Encontros de casais, seminário da família, conferência de família, e se você nos deseja na sua igreja também para isto, ou palestras para jovens e adolescentes, onde abordamos temas específicos de jovens e adolescentes, os contatos através do WhatsApp que aparece em todos os vídeos ou no e-mail que aparece na descrição de todos os vídeos. Se eu puder ter sua atenção mais um minutinho, nós já vamos nos despedir. Estivemos ministrando nessa última semana, na Semana da Família, na AD Belém, sede setorial, Jardim São José, em Campinas, São Paulo, setor esse que pastoreei, tive a alegria de pastorear por 7 anos. E de quando em quando estamos retornando, assim como retornamos nos demais setores que pastoreamos na AD Belém, cidade de Campinas, estado de São Paulo, igreja a qual nós pertencemos. E nós ministramos na Semana da Família. Vai o nosso forte abraço ao pastor setorial, o amigo pastor Jarbas, esposa Noemi, pastor Joel Carvalho e esposa Fabiana. É um querido casal que gozamos de uma amizade muito linda. E o pastor Olavo, da mesma maneira, sua esposa, a irmã Elisângela, pastor Jaque, irmã Dolores, que tive a alegria ali de rever, o irmão Altair, a Valéria, o Tiago e a família, que nesse culto também fizeram sua despedida para ir para o campo missionário, e todos os queridos irmãos do Jardim São José e a superintendência da IBD e todo o corpo docente, que muitos estão conosco semanalmente aqui no canal IBD. Também ministrei na Semana da Família na AD Belém Jardim Ieda, em Campinas, São Paulo. Forte abraço ao pastor Moisés Fernandes, a sua esposa a irmã Adriana, aos líderes do Departamento da Família, o Norival, a esposa Gisele, o Alister, a esposa que também se chama Gisele, e parabéns pelo trabalho mais uma vez realizado da Semana Família. Mais uma vez minha esposa e eu estivemos participando deste evento e foi uma alegria ter estado com os irmãos. Extensivo o abraço aqui ao superintendência e corpo docente dessa querida igreja que sempre estão conosco aqui no canal IBD. E também nós estamos chegando de Minas Gerais. Minha esposa e eu ministramos no seminário de casais na AD Regional Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vai o nosso forte abraço ao querido amigo pastor regional, o pastor Paulo César Rocha Araújo, a sua esposa a irmã Flávia. Agradecemos o carinho com que nos recebeu para este evento. Também o pastor Ronaldo, a esposa irmã Marcilene, líder do Departamento da Família, e na pessoa deles, um abraço extensivo a todo o Departamento da Família da AD Regional Pampulha. Parabéns pelo lindo trabalho, os casais foram edificados. Ministramos 3 períodos desenvolvendo temas do casamento, da família, pais, filhos, solteiros, casados, e foi um tempo de investimento. Forte abraço ao pastor Edson, a irmã Cibele também o pastor Vinícius, a irmã Shirley, que também passamos um bom tempo de comunhão juntos. Também é um querido casal que nós tivemos a alegria de revê-los, o Alexandre Nazar e a Camila, que estarão nos acompanhando na nossa próxima caravana para Israel, novembro de 2019, e também estiveram participando deste evento. Eu quero deixar registrado aqui um forte abraço à dupla Marcelo Dias e Fabiana, estiveram louvando em todos os períodos e todos nós fomos grandemente abençoados através desses louvores. E também a cantora Sandrinha, o seu esposo Fernando César. Forte abraço, a cantora Sandrinha também esteve dando a participação e foi uma alegria rever todos esses irmãos, encontrar esses irmãos. Forte abraço ao pastor Gilmar, e na pessoa dele, ele é o superintendente geral de EBD, na pessoa dele, a toda a superintendência e corpo docente da EBD, da AD Regional Pampulha, que sempre estão conosco aqui no canal EBD, e nós tivemos a oportunidade de ter um contato de perto com muitos deles durante os diversos períodos de ministração nesse último final de semana. Foi uma alegria muito grande ter estado com os irmãos. E agora, no mês de julho, ainda estaremos ministrando ainda essa semana, na Semana da Família, Congregação Novo Horizonte, em Limeira, São Paulo, na AD Belém.
Também encontro de casais e capacitação de EBD em Arcos, Minas Gerais, nesse próximo final de semana. E também ministrando na Igreja Metodista em Campinas, São Paulo, o tema Serviço e Oração. Em agosto, encontro de casais e palestra para líderes em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Também encontro de casais em Uberlândia, Minas Gerais. Seminário para casais em Balsas, no Maranhão. Encontro de casais em Guariba, São Paulo. Encontro de casais no Hotel Village Inn, Poços de Caldas, Minas Gerais. Em setembro, na de Hortolândia, em Hortolândia, São Paulo, Santa Clara 2, ministrando o tema Família e Finanças. Encontro de casais e EBD em São José do Rio Preto, São Paulo. Também Congresso de EBD em Itaituba, no estado do Pará. Semana da Família DIC 2, AD Belém, Campinas, São Paulo. Conferência de EBD na AD São Bernardo do Campo, São Paulo. O tema Aprendendo e Crescendo em Família. Em outubro, Conferência da Família em Portugal, na Europa. Ainda na Europa, Conferência da Família em Viena, na Áustria. Retornando ao Brasil, Retiro de Líderes de Casais em Curitiba, Paraná. Escola Bíblica de Obreiros em Macapá, no Amapá. Em novembro, Encontro de Casais em Vespasiano, Minas Gerais. Estivemos esse mês ministrando na Escola Bíblica em Vespasiano e, querendo Deus, retornaremos em novembro para ministrar, minha esposa e eu, o Encontro de Casais. Também, Seminário de EBD em Aparecida de Goiânia, Goiás, Encontro de Casais, ou melhor, Encontro de Casais em Piedade, São Paulo, e também em novembro a nossa caravana para Israel. Em dezembro, Encontro de Casais em San Alberto, Paraguai, Encontro de Casais em Caconde, São Paulo e Congresso de EBD em Moraes de Almeida, estado do Pará. Alguns compromissos, se você nos deseja na sua igreja, estão aí os contatos também. Nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição 5, a mordomia da igreja local. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus.